pardo enquanto a categoria mais, aí eu coloquei o mais em aspas, exatamente por isso que eu estava colocando para vocês. Essas aspas não são despropositadas, elas são propositadas porque tem problemas, que são esses problemas que nos afligem quando a gente vai fazer a identificação, se são nossos problemas de identificação, quem é esse pardo, se tem um pardo realmente que talvez não seja o pardo que seja destinado a como que se aprofunda esse debate. Mas, em relação ao que era, a gente evoluiu. Então, nesse processo de heteroidentificação, de constituição do pardo como categoria, de substituição dele nos processos de heteroidentificação para o termo pardo, de acordo com aquilo que já tem no BGE, é um ganho no sentido de diminuir a quantidade de fraude. As fraudes continuam existindo, a gente já debateu isso, nós mesmos vimos e eu relatei que eu vi na minha cara, na primeira banca que eu fiz na minha vida, o ano passado, em dezembro, uma menina branca entrar, tomou 5-0. Então, sim, as fraudes existem, elas estão ali, a gente precisa estar ali. E era uma pessoa realmente branca, ou como a Débora mesmo relatou quando ela foi fazer o processo de identificação para a vaga na Unesp, havia pessoas de fenótipos caucasianos, completamente brancas. Então, diminuiu-se a quantidade de fraudes. Então, veja que eles fraudavam para cacete, né? Não fraudavam um pouco, mas continua havendo fraude. E o papel da banca é evitar a fraude. Por isso, a orientação é rejeitar aquilo que se tem dúvida. Porque aquilo que se tem dúvida pode ser um erro que dá um lugar a um branco. Então, a gente estaria colaborando com a fraude de um processo que é muito sério para a correção de um elemento histórico seríssimo, né? E para atuar sobre um problema que é o nosso câncer, né? O nosso Covid, que deixa a gente sem ar desde o início, é o racismo. Então, esse aí a gente não tem vacina ainda, não. A gente não curou e a gente fica convivendo com ele como se ele fosse uma coisa aceitável de se conviver. Então, a categoria parda é necessária no sentido de acomodar a miríade de classificações que se perfaz no contínuo da cor, ou seja, há um contínuo da cor, né? A cor ela não é tipo a paleta de cores, né? Ela vai do mais claro para o mais escuro, né? Então, vai do Guilherme para o Leandro Passo, saca? Vai do negro mais claro para o negro mais escuro. Esse contínuo da cor é o que nos complica. Então, tem um meio ali, tem até um limite em que é tranquilo. Então, veja, mesmo que vocês que tenham visto minha cara, me conheçam, eu tenho certeza que alguns que estão assistindo não concordam com a minha autodeclaração como preto, vão dizer, ele é pardo, ele não é preto. Primeiro, vocês não têm esse direito, eu quero dizer, autodeclaração é autodeclaração. Óbvio que ela não pode ser um processo fraudado consciente, eu não posso me autodeclarar branco e vocês não aceitariam que eu me declarasse branco. Ao mesmo tempo, vocês sabem que eu não sou branco. Eu sou, como eu falei, o filho do preto com preto, do preto com preto, branco com branco. Eu sou o dignamente meio, o mestiço. Mas mestiço não é só isso não, né? Se for preto com índio, preto com japonês, mestiço é diferente de pardo. O pardo é um tipo de mestiçagem. Então, tem aquele que a gente chamava de caboclo, sei lá, por exemplo, meu marido é preto com índio. Michela, a professora Michela aqui do Campus Três Lagoas. Falei para vocês ontem, preto com japonês. Ela se denomina identitariamente como afronipônica, que é a categoria que a gente percebe. Veja que a Michela falava isso antes daquela tenista que vocês viram, negra, japonesa, super famosa na Olimpíada. Eu não sei o nome dela, da tenista, né? Mas ela apareceu lá, ficou super famosa. A tenista japonesa negra. A categoria dela é o que? Afronipônica. Vocês passariam ela numa banca de cotas? Não sei, né? Mas, enfim, pensem, a categoria ali é afronipônica. Então, aí é uma mestiçagem. Só que a gente determinou no Brasil a ideia de mestiço, a suposição da mestiçagem seria entre brancos e pretos. Né? E a suposição da mestiçagem seria também uma melhora das qualidades genéticas. Isso também está na questão do desenvolvimento do colorismo, e isso também é um processo colonial. Então, como se implementou sobre os negros aquela imagem do macaco, do desumano, daquilo que não é humanizado. Então, como eu falei, um dos xingamentos mais comuns à pessoa que é negra, e esse xingamento atinge com mais frequência os negros mais escuros, retintos, é o macaco ou macaca, que é um animal que é o precursor do ser humano, na escala de evolução, segundo, né, o Darwin, enfim, né, o Homo sapiens vem antes do macaco. Então, essa desumanização, inclusive nesse gesto ofensivo, é importante de se observar, como eu falei, enquanto uma pergunta que se faz, desse contínuo da cor. O percentual de afrodescendentes, portanto, é maior do que a soma de pretos e pardos, exatamente porque muitos brancos também se identificam desta forma. Então, se alguém perguntar, é errado um branco se identificar como afrodescendente? Não, mas ele é um branco afrodescendente. Eu sou um preto afrodescendente. Entenderam a diferença?
Então, tudo bem, você quer ser afrodescendente? Seja bem-vindo ao nosso mundo. A África é a mãe do mundo. Na real, caso vocês não saibam, racistas chorem, o mundo, né? Isso que a gente chama de terra é afrodescendente. A raiz fincada do mundo, o baobá do mundo está lá na África. Lá começou essa história. Todo mundo sabe que o nosso ancestral mais antigo, engrossado, né? Pelo menos, que ainda é feminina, uma mulher foi comprada na África. Então, ao que parece, a mãe de todos nós é preta, é a África, é lá. Aquele lá que a gente rejeita, aquele que a gente fecha as barreiras do Covid, né? O racismo geopolítico rolando deliberadamente. Então, é preciso também reconhecer e saber isso. Tudo bem, você pode ser um branco afrodescendente. Eu sou um preto afrodescendente. Tudo bem. Por isso, a categoria afrodescendente foi abandonada, ela não é apropriada. A categoria apropriada é a categoria parda, né? Mesmo que ela não seja a mais apropriada.